Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 4 de setembro. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para você aproveitar ao máximo toda a parte de conteúdo de aprendizado, também toda a parte de análise, que é a programação do meu lado, radar do mercado, análise de fechamento, análise especial e radar da semana. Domingo aí tem o radar da semana, lembrando que segunda-feira é feriado e a bolsa estará fechada na segunda-feira. Então voltaremos aí com pregão na terça-feira, mas vai ter aí radar da semana aí nesse final de semana. Você pode se inscrever facilmente aqui no canal através aí do botão inscreva-se logo abaixo aí do vídeo ou aqui passando o cursor do seu mouse em cima da imagem inscreva-se, que vai aparecer uma opção para você clicar e se inscrever no canal. Aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado que está disponível aqui dentro do canal, inclusive organizado em playlists. Em relação até a análise especial, no dia de ontem, na quinta-feira, que é análise especial toda terça e quinta, eu fiz a análise especial ali da UIBR3, o card dela está aqui em cima, no canto inferior direito aqui do vídeo, você pode acessar depois e assistir a análise especial da UIBR3. No pregão de hoje, na análise de hoje, eu vou falar sobre Ibovespa, depois eu venho comentando aqui sobre os futuros, mini índice, mini dólar, na sequência PETR4, Vale 3, Elet 3, GGBR4, CCRO3, Qual 3, UGPA3, MGLU3, VVR3, COGN3, ITSA4 e BID4. Começando então com o Ibovespa, temos um dia de hoje de leve alta, 0,41%, ainda está dentro do leilão de fechamento. Vamos ter a alteração na carteira do Ibovespa para a próxima terça-feira. Então o leilão até começou mais cedo no pregão de hoje. Mas temos o Ibovespa entre as médias, aquela região que preferencialmente, se fosse um ativo só que eu estivesse operando aqui, por exemplo, BOVA11, eu estaria de fora aguardando a saída dessa região aqui para se buscar alguma operação na ponta compradora. Então dentro do que eu vinha falando em relação até o IBOV, para gerar um viés mais positivo, um cenário mais positivo para as operações na ponta compradora, o ideal é a gente ver o IBOV gerando ou no gráfico de 60 minutos ou no gráfico diário fundo ascendente acima de 102.300. E tem aqui um nível de suporte importante que a perda dele, a perda que eu digo é fechamento aí para baixo dos 99.370, aumentaria a probabilidade de a gente ter o IBOV buscando um novo nível de suporte, que é aquela região dos 97.500 a 96.500 pontos. Então seguimos dentro de uma indefinição de tendência de curto prazo do Ibovespa, mas ainda dentro de uma característica de tendência de alta de prazo maior. Seguindo aqui para os futuros mini índices no pregão de hoje, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato por prestigiar meu trabalho aqui diariamente. No mini índice, tendência de baixa, inclusive aqui depois que veio esse candle para baixo, foco maior em buscar a operação de venda, só que bate no suporte, gera um sinal de fundo que volta a apoiar um pouco mais a operação na ponta compradora e esse fundo que foi gerado terminou proporcionando o final da tendência de baixa no intraday. Isso traz pelo menos acima dessa região aqui, ó, acima desse patamar ali por volta dos 100.660 pontos, um viés mais de alta, ou seja, mantendo-se aqui dentro de um movimento de subida no gráfico de 60 minutos, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima dos 100.600, ou joga até no gráfico de 10 minutos, que seria acima, veio aqui recuou, deixa eu só pegar o valor certinho aqui, 101.340, falei 100.660, essa aqui é a mínima do candle, eu peguei errado, é 101.340, então acima de 101.340, gráfico de 10 minutos, 101.340, gerou algum tipo de recuo, fundo ascendente, ou abriu subindo, passou a proporcionar fundo ascendente ou pivô de alta, foco maior em buscar a operação na ponta compradora. Para a ponta vendedora, somente se ocorrer realmente uma abertura mais forte aqui para baixo, voltando inclusive para baixo da média móvel 3 períodos, enfim, estabelecer um sinal de movimento de queda, assim como aconteceu aqui, ó. Sinal de movimento de baixa no gráfico de 60 ou de 30 minutos para apoiar mais a operação de venda de topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar, temos um dia de um dólar aí de alta de 0,21% por enquanto, pode até alterar no fechamento do pregão, está faltando aí basicamente quase que uma hora para fechar aí o dólar. Nesse momento, um candle de definição dentro de uma tendência de baixa de curto prazo no gráfico diário, ainda dentro de candles descendentes, mas batendo num nível de suporte já importante, que é uma região aqui de topo anterior,
um leve fundo aqui anterior, bateu nesse nível no pregão de hoje, depois de um longo movimento de baixa que traz uma expectativa, ainda não tem um sinal para isso, mas é uma das alternativas aqui do dólar voltar a testar a região de resistência aqui agora localizada na casa dos 5.353,5 até os 5.375. No gráfico de 60 minutos, o que dá para se observar nesse momento em relação ao dólar é que a tendência ainda não mudou. Se eu pegar aqui os principais movimentos do dólar, basicamente isso aqui, a gente teria ali uma tendência ainda de baixa, está dentro de um movimento de queda no G60, abriu para baixo, continua mais interessante para se jogar, para se buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 minutos, preferencialmente até para baixo da região dos 5.300, melhor ainda. Ou seja, veio para baixo e passou a gerar topo descendente no gráfico de 10 minutos ou 5 minutos abaixo dos 5.300, foco maior em venda. Por outro lado, abriu o pregão de terça-feira. Se eu falei segunda-feira, peço desculpas que segunda-feira é feriado. Abriu aqui o pregão de terça-feira, o próximo pregão, subindo, gerando um fundo ascendente, ou seja, subiu, caiu e gera um fundo aqui ascendente, volta a ficar interessante para se trabalhar na compra de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou pivô de alta, seja no G10 ou no gráfico de 5 minutos, acima preferencialmente de 5.315,5. Seguindo para as ações, primeiramente PETR4, que ainda está dentro do leilão, apresentando nesse momento uma leve alta de 0,17%. A ação está com stop aqui, foi reposicionado para 22,55, quase foi lá, bateu hoje, 22,58. Ainda seguimos dentro da posição comprada, com stop em 22,55, não tem muito motivo para alterar aqui 1 centavo, 2 centavos para cima do valor atual. Então seguimos comprado no papel, vamos ver se depois desse candle de alta do gráfico semanal traz aqui um movimento de subida, supera a máxima dessa semana, localizada em 23,12, e sai aqui dessa zona de resistência, o que aumentaria a probabilidade ou mesmo a expectativa de alta do papel, consequentemente para poder buscar o objetivo da nossa compra aqui de swing trade em cima de PETR4. O sinal que traz ela ainda para manutenção num processo mais de indefinição de curto prazo é voltar a trabalhar para baixo da média móvel de 3 períodos, que nesse momento está funcionando bem como um patamar aqui de suporte proativo. Vale 3. Dia de hoje, alta de 1,21%. Lembrando que ainda é ativo que está dentro do leilão e pode alterar um pouco essa variação. Mas segue dentro de uma tendênciazinha de baixa, que bateu num nível aqui basicamente de suporte de novo da região do gap, o início aqui desse gap. O ponto mais baixo do gap em termos de suporte, R$ 58,60. O ponto mais alto, R$ 58,85. Então, ativo ainda, segue dentro daquela região das médias que eu não consigo identificar dentro da minha metodologia algum sinal para compra. E abaixo da região ali dos R$ 60,00 a R$ 60,30, que é uma zona de resistência, né? Abaixo principalmente dessa região de R$ 60,30, por volta de R$ 60,30, zona de resistência proativa. Acima dessa região, acima da média, eu me interesso muito mais para planejar compra no papel. Segue dentro de uma movimentação de correção no gráfico semanal, que a tendência ainda é de alta no médio prazo. Então a gente está tendo de maneira geral no mercado, pegando até o próprio Ibovespa, uma tendência de alta no médio a longo prazo e uma tendência ou indefinida ou de baixa no curto prazo em diversos ativos, ou seja, corrigindo uma tendência de alta de prazo maior. Então isso que vem acontecendo bastante nos ativos, mas ainda com viés de alta, pensando aí no médio a longo prazo o viés ainda é de alta. Indo agora, depois de Vale 3, falando agora de ELET 3, encerramento da posição comprada. O stop da operação foi reposicionado aqui, então gerou um stop parcial. Perdeu a mínima do pregão de ontem. O stop foi reposicionado ali na faixa 36,49. E essa operação foi encerrada na 36,46 e essa operação foi encerrada. Passando os dados aqui do encerramento desta operação, gerou uma perda de 2,2% na operação. E isso representou no capital total uma redução de 0,18%, considerando que a alocação do capital de swing trade para esse ativo foi ele de 8%. Então, encerramento da posição comprada da ELET 3. Nesse momento, no mês, a gente está aqui com uma perda de 0,85% em relação às operações de swing trade no ano, mais 11,27% após o encerramento desta semana. E seguimos com a posição aberta da PETR4 aqui, uma operação aí na ponta compradora.
Próximo ativo a ser comentado, vamos falar agora de GGBR4, que no pregão de hoje apresentou alta, mas segue dentro de um contexto mais travado, apesar de não ter mudado sua tendência mais com viés de alta, só que considerando todo o processo de subida no gráfico semanal e a chegada no nível importante de resistência, que é primeiramente a faixa dos R$20, por volta de R$20 e depois na faixa ali dos R$20,50, tem essa região aqui que é um patamar onde entra a pressão vendedora e que a gente está observando isso bem pelo gráfico diário. Ainda não vejo compra direto já nesse candle, mas é um candle bom de recuperação que vai dando uma sustentação aqui pela média. A alternativa que teria de compra desse ativo seria o rompimento disso aqui tudo, para buscar uma entrada com stop abaixo da mínima do candle que gerar esse rompimento, ou seja, rompimento de quê? De R$20,40, para tentar pegar um movimento que saia aqui dessa região, que é a região de resistência, e buscando para outro nível de resistência ali que seria R$21,63 e mais acima os R$22,50. Então essa seria uma das alternativas de buscar para quem está trabalhando aí pensando em compra de rompimento. Aqui seria uma alternativa para terça-feira que vem a GGBR4. CCRO3 também fechou bem o pregão de hoje, apresentando aqui uma alta boa de 4,35%. O que eu olho com bons olhos esse fechamento é primeiro ponto que ela veio e mudou a tendência aqui, gerando ou um pivô de alta, uma formação de um W, um padrão gráfico. Tem um vídeo de aprendizado sobre o fundo duplo ou mesmo sobre pivô de alta aqui dentro do canal que você pode assistir aqui dentro do canal. Um vídeo bem curto desses dois padrões, um padrão gráfico e outro aí a questão de tendência de alta, restabelecendo a tendência de alta. Ambos padrões é para restabelecimento de tendência de alta. E o lado positivo é que tinha um nível muito importante de resistência que dá para você observar que no pregão de quinta-feira teve aqui um baita engolfo de baixa, que poderíamos chamar também de estrela da noite aqui, ou seja, um candle pequeno aqui com um grande corpo de alta do lado de cá, com um grande corpo de baixo do lado de cá, só que não houve a confirmação desse topo que foi formado, não perdeu essa mínima, ou seja, não gerou a confirmação e o aumento da chance de ter um movimento de queda. Pelo contrário, anulou essa sinalização baixista e conseguiu fechar acima dessa região, trazendo uma expectativa maior de alta para essa ação. Dentro desse cenário que eu acabei de descrever, olhando inclusive para o gráfico semanal, ela está ali brigando para ver se volta para cima dessa região, que foi um grande ponto de indefinição desse papel durante algumas semanas, mas com bom fechamento de semana, que abre ali um espaço para se ter movimento de alta. Em termos de operação de compra de swing trade, o que mais vai me chamar a atenção para abrir entrada no papel é através de um fundo ascendente no gráfico 60 minutos, ou no gráfico diário, ou pivô de alta no gráfico 60 minutos, ou também no gráfico diário. Então esse seria o cenário mais positivo para entrar buscando alguma compra em CCRO3. Para quem está comprado, dá para trabalhar fácil com stop abaixo da mínima do pregão de hoje por volta dos R$13,81. Qual 3? Dia de hoje, alta forte. Eu vou destacar dois ativos agora que o Ibov está totalmente travado ali de lado, mas esses dois ativos estão tendo um bom desempenho, tendência de alta de curto prazo. Qual 3? Terceira semana consecutiva de alta. Inclusive tem um ativo que está dentro da carteira exponencial. A carteira exponencial vai ter a alteração para a próxima semana. A atualização dessa carteira é divulgada geralmente no domingo, pode ser até divulgada na segunda, visto que é feriado. Mas terça-feira tem uma nova carteira exponencial que vai ser divulgada dentro do aplicativo DV Invest que está aqui do meu lado. Você pode fazer o download aí no seu celular, tanto para Android quanto para iOS, ou seja, na loja da Apple, na loja do Google. O link de acesso direto ao aplicativo está aqui na parte inferior do vídeo, na descrição desse vídeo. Então, movimento forte para cima, cenário bom de alta. O que chama atenção para esse papel? Pelo menos para quem está comprado, pode trabalhar com stop nas mínimas, a cada nova mínima ascendente e subindo o stop dessa operação, para quem está comprado no swing trade. Tem aqui um desafio que ela na faixa dos 34,22 e o próximo desafio, na minha opinião, seria na faixa dos 36,80. Recuou, gerou algum tipo de recuo na próxima semana ou nas próximas semanas e proporcionou fundo ascendente, é um ativo muito mais interessante para compra. Assim como o Qual 3 tem o GPA3, Ultrapar, que também restabeleceu nessa semana sua tendência de alta de curto prazo, gerando aí um pivô de alta no papel. Da mesma forma, até comentado hoje no Radar do Mercado, todos os dias tem Radar do Mercado a partir das 10h45, foi comentado, para quem está comprado, poder trabalhar com stop na mínima de ontem e a partir de segunda já dá para trabalhar com stop abaixo da mínima de hoje, lá na faixa dos R$20,67. Então, esse aqui seria um ponto de stop, protegido aqui pelo
topo que ontem não tinha conseguido fechar acima, hoje já consegue fechar acima. Então o ativo está também dentro de um movimento de alta, uma tendência de alta no movimento de alta no gráfico semanal, uma tendência de alta no gráfico semanal, médio prazo, conseguindo aqui vir para fechar acima de um patamar que era resistência, na faixa dos 21 e 28, então ponto positivo. E da mesma forma de Qual 3, movimentações aqui de laterais, que seriam com a correção no tempo, ou para baixo, correção no preço, fundo ascendente ou pivô de alta focam em buscar a operação de compra nesse ativo, pensando em operações de swing trade. Seguindo, vamos falar de MGLU3, Magazine Luiza, que deixou um pregão hoje aqui ainda de baita recuperação, fechou ainda em leve alta de 0,31%. Ali para quem gosta das formações dos candles, uma formação semelhante a de um martelo, uma variação, né, por ter essa sombra superior, mas eu ainda não observo já um sinal de entrada aqui, com stop aqui. Por que eu não observo, apesar de ser um padrão de reversão? Porque é um candle realmente muito grande, o stop fica grande, a relação risco-retorno para o topo anterior desfavorável, e no gráfico semanal gerou um primeiro sinal que pode trazer um movimento de correção aqui, seja no preço ou no tempo, por exemplo, em busca da média móvel exponencial de 13 períodos, que seria um cenário até mais positivo para a compra de médio prazo nesse papel. O principal ponto aqui é que a ação vinha numa tendência de alta de curto prazo e essa oscilação para baixo da mínima desse fundo anterior anula essa tendência de alta. Então, mais um ponto aqui que anula a tendência de alta. A entrada basicamente fica na região de um topo anterior e abaixo da média. Enfim, nesse momento eu ficaria de fora dessa operação, aguardando uma correção maior, aguardando os próximos pregões para avaliar uma possível entrada nas próximas semanas em cima de MGLU3. Depois, VVR3, Via Varejo, que também teve uma semana aí de queda de 6,53%, enquanto a MGLU3 caiu nessa semana em 6,14%. Então, no caso da Via Varejo, também se recuperou no pregão de hoje, mas ainda assim fechou em queda de 1,51%. Qual o principal suporte nesse papel no momento? Pelo gráfico semanal, por volta dos 18,60. Depois disso, lá na casa dos R$ 17,34, e o próximo seria na região do topo, antiga máxima histórica que patinou aqui e depois foi superado, lá na casa dos R$ 16,64. Logicamente, nesse meio do caminho tem ainda uma média móvel de 13 períodos. Essa ação, continuando aqui esse movimento sinalizado aqui para baixo nessa semana, fica ainda, na minha opinião, mais interessante para buscar entradas de médio a longo prazo. Ou seja, se o movimento ocorrer aqui de maneira um pouco mais fraca, vindo até, por exemplo, batendo 16,64, ainda olho com bons olhos esse papel, seja para médio ou para longo prazo. Para quem está comprado no médio prazo, o que daria para se buscar em termos de ou redução posição ou sair da posição seria colocar o stop aqui abaixo dessa mínima. Isto é, se sua entrada foi comprando a superação da máxima desse candle, gerou 1, 2, 3 candles, o stop viria aqui para cá. Essa é uma das formas de condução, se sua entrada foi dessa forma que eu acabei de mencionar pelo gráfico semanal. Então o stop ficaria abaixo da mínima dessa semana, lá na casa dos R$ 17,98. E para voltar a buscar a compra de swing trade nesse ativo, eu só me interesso por sinalizações de alta, já acima da região aqui, pelo menos de R$ 19,75. COGN3, Cogna, temos um ativo que fechou hoje com alta de 3,62%, mas mantém sua tendência de baixa. Tudo isso aqui para mim ainda segue no processo de correção, seja no preço, seja no tempo, mas aqui nesse momento no tempo, só para se ver como o papel ainda não apresenta tanta força, dentro de um único candle de baixa, depois de um longo movimento de queda, a ação saiu lá da queda, começando a sua queda ali no período lá em 31/7/2020, de lá para cá uma queda intensa, chegando aqui nessa mínima um mês depois, 31/8/2020, um mês depois caindo, ainda está com dificuldade de superar a máxima do último candle de queda. Então isso representa ainda fraqueza por parte dos compradores nesse ativo. O lado positivo é que no gráfico semanal montou um candlezinho de recuperação, que é a superação da máxima desse candle, reforça uma chance de ter um repique de alta. Qual o primeiro desafio para a Cogna? Ali por volta dos 6,31 a 6,36. Região mais de resistência aqui. No gráfico diário até tem um pouquinho mais abaixo, que é a região dos R$ 6,15. Então 6,15, depois 6,31 a 6,36. Tentou subir aqui na próxima semana, gerou algum topo para baixo, testando a média, testando essas zonas de resistência, gerou alguma sinalização de topo no gráfico diário. Na minha opinião, abriria a possibilidade de trabalhar na operação na ponta vendedora. E compra preferencialmente após gerar sinalizações de alta já para cima dessa região
pelo menos de R$ 6,30 fundo ascendente. Depois de COG-N3, Itaúsa e TSA4, que segue dentro de um processo de tendência um pouco mais indefinida, veio aqui para baixo, anulou essa tendência de baixa, superando topos anteriores, mas entre as médias, eu ainda fico mais para abrir compra em cima de Itaúsa se passar a gerar sinais de alta, tiver algum indício aqui no gráfico, que tem mais força por parte dos compradores através, por exemplo, de uma sinalização de fundo ascendente acima da região dos R$10 preferencialmente. Então esse é o que mais me interessaria para abrir compra em cima de Itaúsa nas próximas semanas. Olhando inclusive o gráfico semanal, está em cima do suporte, mas está travada, não consegue voltar para cima da média. Então por enquanto ainda sem visualizar um cenário que apoie entrada para mim na ponta compradora por meio da minha metodologia, por meio dos meus critérios de entrada. E por último, vamos falar aqui de BID4, que no dia de hoje apresentou uma queda de 4,04%, ontem caiu 8,05%. Esse sinal aqui da BID4 nessa semana, ela basicamente anula a tendência dela de alta de curto prazo. Tecnicamente, ela perde uma sequência ali de fundos ascendentes, volta inclusive a fechar abaixo da média. Para quem estava comprado no swing trade, gerou uma primeira sinalização de saída por aqui, gerou uma segunda sinalização de saída na perda da mínima desse fundinho aqui, fechamento abaixo da média, perdeu essa mínima, também aumenta a probabilidade de ter queda, que é basicamente essa ação perder a mínima dessa semana, aumentando a chance de ter um processo de correção, mas ainda é um ativo que eu olho com bons olhos no sentido de movimento de baixa no gráfico semanal a favor da tendência de alta, basicamente do gráfico mensal, reforça uma chance maior de ter um novo processo de subida. Mas nesse momento, em termos de curto prazo, não identifico algo que apoia uma compra aqui, mesmo que volte para cima da máxima do pregão de hoje, que foi aqui dos R$ 22,61. Então, no curto prazo, deteriorou o cenário, ficou com a tendência indefinida, trazendo uma expectativa, olhando para o gráfico semanal, de se ter alguma correção no tempo, que é um movimento lateral, ou no preço, um movimento de baixa ali para a média móvel de 13 períodos. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise. Um ótimo final de semana, um ótimo feriado e até terça-feira. Grande abraço.